A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista de adultos, que o tema do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O tema desta lição de número 12 é quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está em Jó, capítulo 40, verso 6, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática é que, mesmo sendo transcendente, distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe os seus propósitos. Os objetivos específicos: ensinar que Deus se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus e acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à justiça divina. Amém? Eu já gostaria de começar fazendo algumas observações, né? Quando nós temos o início do livro de Jó, nós vemos Deus conversando com seus anjos e com Satanás. Era uma reunião celestial. Era um momento onde os seres celestiais se reuniam na presença de Deus, né? E nada mais é do que um modelo da nossa reunião aqui na Terra para entrar na presença de Deus, chamada de culto. E, pastor, você está falando que quando nós nos reunimos aqui, nossa reunião para entrar na presença de Deus é um modelo do céu, isso é um modelo do céu. Mas lá Satanás está presente. E aqui, Jesus ele nos ensina que existe joio junto com o trigo e o joio não pode ser tirado até que venha a época da colheita. Então, a mesma coisa que acontecia no céu acontece aqui hoje. É por isso que é muito importante nós nos reunirmos como igreja, nos congregarmos, para que nós possamos estar na presença do Senhor e adorar. Por quê? Porque quando nós nos reunimos na presença do Senhor, o Senhor se revela. Então, no começo do livro de Jó, você vê Deus se revelando aos seres celestiais e a Satanás que estava ali presente. Agora, no capítulo 38, onde inicia, do 38 ao 41, essa revelação de Deus a um homem, no caso aqui Jó, esse ser humano, nós vemos de uma forma bem forte Deus se revelando a ele, tá? Então, havia uma reunião ali, havia o joio, havia o trigo, né? Tinha ali Jó, sua esposa, seus 3 amigos, Eliú que apareceu no final falando, tinha pessoas ali reunidas e cada uma falando em nome de Deus e cada uma falando aquilo que achava, né? Então, Deus agora, ele já se revelou aos seus seres celestiais no capítulo 1, agora ele vai se revelar ao homem. E o interessante é assim, que Jó não sabia que Deus tinha se revelado aos seres celestiais, a Satanás, ele não sabia de nada. Agora, quando Deus se revela a Jó, ele está se revelando aos seres celestiais, a Satanás, e aqueles que estão ali ao redor de Jó estão presenciando o redemoinho. Então, nós temos que entender que Deus ele se revela a Jó a partir de agora, fala com ele, faz muitas perguntas, porém ele está ali rebatendo a questionamentos, a acusações que foram feitas pela esposa de Jó, pelos amigos de Jó, por aqueles que estavam ali ao seu redor. E um detalhe muito interessante: Satanás,
ele não pôde sair de perto de Jó durante o livro todo. Por quê? Porque ele pede para Deus para tocar no corpo de Jó. E Deus falou, ó, você pode tocar, mas ele não pode morrer. Então ele colocou uma enfermidade terrível da planta dos pés até na cabeça em Jó, e Satanás teve que cuidar para que essa enfermidade não viesse a matar Jó. Então ele ficou trabalhando de enfermeiro, foi ele que colocou a enfermidade e ele ficou cuidando para que essa enfermidade não tirasse a vida de Jó. Então ele estava ali o tempo todo, e quando Deus se revela a Jó, ele começa a falar coisas que vão envergonhar a sabedoria dos amigos de Jó, que vão, como que eu vou falar? Vão envergonhar a Satanás, porque Deus, quando ele se revela, muitas vezes nós esperamos que Deus venha nos dar uma resposta direta, algo objetivo, só que nós não entendemos quais são os propósitos de Deus. Então, no caso de Jó, ele estava ali com uma enfermidade, ele perdeu tudo, os amigos estavam ali zombando, acusando, escarnecendo dele. Aí, no final do livro, Deus aparece a Jó e ele atende a um clamor de Jó, porque Jó clamou que pudesse estar diante do tribunal de Deus para poder apresentar a sua causa, ou seja, ele queria que Deus se revelasse a ele, ele queria conversar com Deus, ele queria entender as coisas. Deus vem e responde a esse desejo do coração de Jó, só que não é do jeito que ele quer, não é respondendo coisas claras, porque quando Deus faz esse discurso no capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus está respondendo a muitas outras coisas, ele está atendendo a outros propósitos. Se você voltar lá nos primeiros vídeos desse estudo de Jó, desse trimestre, você vai ver eu falando que o livro de Jó, ele é o julgamento de Satanás. Porque como que Satanás pode ser condenado sem ter um julgamento? Deus é justo. Então, ele começa, o seu julgamento está aqui no livro de Jó e a sua condenação. E nós vemos muitas referências a isso, tá? Deus usando, falando e acusando. Se a gente vê com essa perspectiva, a gente consegue mergulhar. Então, ó, no capítulo 38, o melhor amigo de Jó começa a falar. O melhor, muitas vezes quando a gente está passando por uma prova, um vento, a gente quer que os nossos amigos venham nos socorro, falem alguma coisa. O melhor amigo de Jó foi o último a falar. Jó falou, os 3 velhos amigos falaram, Eliú falou, a esposa de Jó falou, mas o melhor amigo foi o último a falar. E não falou necessariamente o que Jó queria ouvir. Entendeu? Então, Deus ele vai se revelar a Jó, vai falar com ele, vai fazer muitas perguntas a Jó sobre natureza celeste, sobre botânica, sobre zoologia, sobre os mistérios da natureza. E tem objetivo, tem foco, tem propósito esses questionamentos. Isso aqui não foi para humilhar, nem para envergonhar a Jó. Não foi para chamar Jó de burro. Não, foi para revelar a Jó coisas que Jó não entendia, não compreendia, e foi para dar cumprimento a determinados propósitos que Deus tinha ali sobre aquela situação na vida de Jó. O salmista fala lá no Salmo 19, que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então, agora Deus vai começar a explicar, vai começar a questionar Jó sobre o firmamento, sobre os céus, sobre as obras de suas mãos. Por quê? Porque isso é onde está a glória de Deus. Olha que coisa bonita, né?
Então, nós começamos a ler aqui, Jó 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, ou seja, depois de todos os questionamentos, depois de todas as acusações, depois de Jó clamar, querendo se apresentar diante de Deus, Deus responde a oração. E muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Então, depois de tudo isso, a última palavra vem do Senhor. O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Presta atenção, hein? Estou falando do julgamento de Satanás. Então, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus falou assim para Adão, não coma do fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, que se comer, certamente morrerá. Quem é este que escurece o conselho de Deus com palavras sem conhecimento, falando, pode comer que certamente não morrerás? É Satanás. Aí ele continua, agora cinge os teus lombos como homem. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele viu que estava nu. E Deus veio visitar o homem na viração do dia, mesmo depois que o homem pecou, preste atenção. E o homem se escondeu, fez para si roupas com folhas de figueira, né? E Deus não vestiu o homem com a pele de animal. Então ele está falando, você quer falar comigo? Quer? Cinge os teus lombos, porque você caiu diante de um conselho de palavras sem conhecimento, sem sabedoria. Agora você cinge os teus lombos como homem. Ou seja, como homem, agora nós precisamos nos revestir com o sangue de Jesus Cristo para podermos ter uma comunicação com Deus. E perguntar-te-ei e tu responde-me. Deus quer conversa. E Deus, Jó tinha tantas perguntas para fazer para Deus. Por que isso? Onde foi que eu errei? Né? O que está acontecendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu perdi minha fazenda? Por que eu perdi minha saúde? O que está acontecendo, Deus? Só que é Deus que está falando, eu vou perguntar. Sou eu que pergunto e você responde. E é assim, Deus está perguntando assim, você me quer? Você quer um compromisso maior comigo? O que você quer? O que você quer de mim? Que às vezes a gente vai perguntar para as pessoas, né? O que você quer de Deus? Alguns falam assim, eu quero só ir para o céu, mais nada. Se você quer só ir para o céu, você não quer mais nada, você não vai receber mais nada. Agora, se você quiser intimidade, se você quiser relacionamento com Deus, se você quiser saber os mistérios ocultos da criação do mundo, os mistérios ocultos na palavra de Deus, a profundidade, riquezas, saber coisas celestiais, saber o que está no coração de Deus, se você tiver esse desejo, vai começar uma comunicação, um relacionamento. Então, Deus ele pergunta, assim como Jesus chegava para algumas pessoas enfermas e falava assim, o que você quer que eu te faça? Ele estava vendo a pessoa ali cega, paralítica, e pergunta, o que você quer que eu te faça? Então a pergunta vem do Senhor. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é, você quer ter vida eterna? Você quer crer naquele que Deus enviou sobre este mundo, que se fez carne, habitou entre nós? Você quer crer que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo? Deus está perguntando, o que queres que eu te faça? Então, quando eu respondo, vai ter ali uma correspondência, vai começar um relacionamento, e esse é o segredo. Nós precisamos interagir com Deus. E ainda ele fala no 4, né? Ele fala sobre os fundamentos da terra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Olha que coisa linda, né? Satanás, ele veio para operar destruição na vida de Jó. Só que Satanás também não existia quando Deus criou os céus e a terra. Então quem estava ali com Deus operando? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Aonde? Porque tem muita teoria aí que fala que o diabo foi expulso do céu,
que aí ele caiu na terra e a terra ficou sem forma e vazia, mas lá em Isaías fala que quando Deus criou a terra, ele não criou sem forma e não criou ela vazia. Tem um mistério aí muito forte. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, se eu não me engano é no primeiro versículo do 2, vamos ver? Gênesis 2, 1, deixa eu só ver o que é isso. Ah, sim, ó. Gênesis 2, 1, presta atenção nisso. Assim foram acabados os céus e a terra, com todas as suas hostes. Lembra que o apóstolo Paulo, ele fala assim, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse século, e as hostes malignas nas regiões celestiais. Tudo isso aí você entende como demônios. Então, depois que Deus criou tudo, ó, Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o sexto dia. Assim, foram acabados os céus e a terra com todas as suas hostes. E quando ele fala isso, ele está falando depois da criação do homem. Mas isso é um outro detalhe para depois, né? Então, a gente já começa essa interação onde a Bíblia nos mostra que Deus, ele tem prazer em se revelar a nós. Deus, ele tem prazer. Mas para isso, você precisa gerar esse desejo no coração, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Posso fazer mais um parênteses? Se você for analisar o livro de Jó, Jó tinha testemunho de Deus, tinha um testemunho, né? Satanás quis provar o testemunho de Jó, a sinceridade do coração, e Jó se manteve fiel a Deus. Ele continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, ok? Só que aqui nós temos um detalhe técnico muito forte, porque assim, ó, você não vê no livro de Jó pedindo para ouvir a voz de Deus. Você não vê no livro de Jó pedindo para entrar na sala do trono, para entrar na presença de Deus, onde Deus está ali como um justo juiz, se apresentar no tribunal de Deus. Você não vê até que toda a desgraça aconteça. Não tem referência nenhuma de estar registrado que o desejo do coração de Jó era entrar na sala do trono, era entrar ali no tribunal de Deus, era de falar, de ouvir Deus falar com ele. Jó não tinha esse desejo no coração. A Bíblia fala que Jó era um homem religioso, que sempre que seus filhos faziam festa, se desviavam ali do propósito, Jó fazia sacrifícios em favor dele, Jó orava por ele, por seus filhos. Jó, ele praticava a fé com boas obras, porque a fé sem obras é morta. Jó, vamos falar assim, ele fazia tudo direitinho, mas ele não tinha um desejo ardente no coração por ver e ouvir a Deus, por ter um relacionamento íntimo com Deus. Aí foi necessário perder tudo, foi necessário perder a saúde, para ele começar a gerar um desejo meio que desesperador no seu coração, falando, Senhor, me deixa me apresentar diante do teu tribunal, fala comigo, Deus, mostra onde que eu estou errado, mostra o que aconteceu, por que eu estou passando por esse sofrimento, eu preciso que o Senhor fale comigo. E isso está registrado no livro de Jó, em vários lugares. Ó, lá no capítulo 23, no verso 3, 8 e 9. Vamos lá. Jó 23. Jó 23. 23 no verso 3. Ó, se soubesse onde encontrá-lo, a fim de poder chegar até o seu trono. Olha, Jó está agora com desejo de ter um encontro com Deus
e de entrar no Santo dos Santos, que é onde está o trono de Deus. Presta atenção nisso, tá? Aí no verso 8 ele fala assim: eis que se me adianto, ele não está ali, e se volto para trás, não o percebo. Se vou para a esquerda, onde ele opera, não percebo. Se me volto à direita, não posso vê-lo. Então ele quer entrar na sala do trono, e ele quer ver o Senhor, e ele quer ouvir, ele quer conversar, ele quer ter um diálogo com Deus. É isso que Jó fala para nós aqui. Ele quer ter um diálogo com Deus. Então, através de todo esse sofrimento, começou a gerar um desejo no coração de Jó, de ouvir a voz de Deus, de estar ali na sua presença, de ter essa manifestação poderosa. E olha, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então Jó viu a manifestação poderosa de Deus. E lá em Ezequiel, capítulo 10, deixa eu ver aqui. Em Ezequiel, tá lá no 40. Vamos pôr o tema aqui, 46. Isso, lá em Ezequiel 10, 13, você vai ver que o redemoinho, ele é o resultado do mover das rodas do trono do Senhor. Jó não quis aqui no capítulo 23, verso 3 que nós lemos, se apresentar diante do trono de Deus. O trono de Deus desceu, veio até onde estava Jó, e como as rodas estão ali se movimentando em alta velocidade, isso provocou um redemoinho. Então o trono de Deus desceu, e Deus falou do seu trono com Jó. Olha que coisa interessante, Jó só foi gerar esse desejo no coração depois de muito sofrimento e muita dor. E muitas pessoas se convertem e elas não são ensinadas a ter esse desejo no coração por Deus. Então já começa a gerar no seu coração um desejo pela presença, por entrar na sala do trono, por ouvir Deus falar com você, e comece a buscar isso de todo o coração. Já gera esse desejo em você. Gere, porque isso é maravilhoso. Deus, ele está presente, mas ele está esperando uma ação sua para que ele possa corresponder com seu amor. Jó 39:1. Sabes tu o tempo em que as cabras montese têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Jó 39:2. Contará os meses que cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montese? Quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Deus, ele agora no capítulo 39, ele faz novas perguntas a Jó sobre os mistérios da zoologia, com um objetivo subliminar ali de envergonhar Satanás, que está sendo julgado nesta parte. Então, Deus, ele vem nos mostrar que existe uma dinâmica no mundo, nesta terra, com propósitos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Todo ser que tem fôlego louve. Então nós vemos Deus revelando um pouquinho para Jó através de perguntas, porque como que um sábio ensina seus discípulos? Como que um mestre sábio ensina seus discípulos? Levando os seus discípulos a responderem questionamentos, e os discípulos vão ficar mais sábeis quando eles começarem a buscar o conhecimento através de questionamentos, de indagações. E Deus está treinando um sábio. Como que ele faz esse treinamento? Através de perguntas. É por isso que quando nós fazemos estudos bíblicos, as pessoas precisam participar fazendo perguntas ou respondendo a questionamento, porque quando a gente faz uma pergunta, isso vai te levar a pensar, a botar as rodelinhas aí, o mecanismo para funcionar. Tira as teias de aranha e começa a funcionar. E isso vai começar a gerar sabedoria.
Então, a revelação de um Deus sábio é para os sábios. Porque falar isso para tolo, eles vão se tornar tolo. É a mesma coisa de jogar pérola aos porcos. Então, aqueles que têm sede de conhecimento e fome, vão começar a aprender através de pergunta. Só que é assim, ó, você está começando a aprender, faça pergunta para você, tente buscar a resposta. Não conseguiu? Pergunte para Deus, insista para que Ele te responda. Não conseguiu, aí você vai no seu discipulador. Sabe por quê? Porque nós somos acostumados a preguiça. Preguiça é pecado. Então eu gero uma dúvida, eu já vou lá e pergunto. Eu nem perco meu tempo, ou melhor, nem invisto meu tempo em tentar achar a resposta. Porque às vezes para achar a resposta você vai ter que ler esse livrinho aqui, ó. Né? Às vezes para achar a resposta você vai ter que dobrar o joelho no chão e orar. E tem pessoa que não quer buscar resposta, que não quer orar, não quer ouvir a voz de Deus, não quer receber os mistérios direto de Deus, e vai na outra pessoa porque é mais fácil. Só que não é assim que se forma um sábio, assim você vai formar um preguiçoso de carteirinha. Então, como que você forma? Ó, você está vendo Deus fazendo várias perguntas para Jó, capítulo 38, 39, 40. Várias. Você está vendo Deus responder? Porque agora vai entrar naquele período do relacionamento, que agora Jó sabe que Deus fala, que Deus responde, que pode às vezes demorar um pouquinho, mas ele precisa insistir. Agora Deus está instigando o sábio Jó a buscar mais a Deus, a buscar as respostas para essas perguntas. E às vezes quando ele começar a meditar dia e noite na palavra do Senhor, a resposta vem. Quando ele começar a meditar e orar, a resposta vem. Então é isso que nós precisamos colocar em prática. E no capítulo agora 40, Deus fala assim, ó, 40:15. Contempla agora o bem-morte que eu fiz contigo, que come contempla agora o bem-morte que eu fiz contigo. Ou seja, foram criados ali na mesma época, né? Eis que a sua força está nos seus lombos e os seus poderes nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz. Aí no capítulo 41, ele já fala do Leviatã. Esse behemote é um hipopótamo. 41. Poderás escapar com o anzol Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda, podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada, porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. Então agora nós vamos entender um mistério de Deus aqui, muito bonito. Um mistério de Deus muito forte. Ó, nesse capítulo 40, Deus mostra a Jó o seu trabalho como Deus. Se você for lendo ele inteiro, você vai ver isso. E desafia Jó a fazer algo daquilo que Deus faz todos os dias. Né? Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez aqui na terra. Né? E aqui Deus está fazendo esse desafio também. Porém, quando nós vemos Deus falando sobre esse hipopótamo, behemote, e logo em seguida sobre o Leviatã, que alguns chamam de grande crocodilo, mas nós vemos outras referências a ele na Bíblia, podemos entender que ele é uma serpente, a maior de todos os animais que já foram criados na face da terra, e ele é um dragão que está adormecido. A Bíblia fala isso, né? O hipopótamo, esse behemote, ele é um tipo de Satanás, que vai servir como juízo de Deus. É a tipologia que é aplicada ao luzeiro. Não é Lúcifer o nome, tá? É luzeiro, é Satanás. Aonde que está isso? Isso aí está lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos lá? Ezequiel 28:11.
Vamos lá, Ezequiel 28. Ezequiel 28:11, que fala assim, ó. Ezequiel 20. E novamente veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, entoa um lamento funerário sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e consumado em força. Consumado em força. Olha o que Deus fala para Jó. Contempla agora o hipopótamo, uma criatura como tu, come erva como um boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu vigor nos muslos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro e os tendões da sua coxa estão entrelaçados. Seus ossos são fortes como tubos de bronze e as suas costelas como barra de ferro. Está entre as primeiras obras de Deus. Somente ele foi feito pelo seu Criador com uma espada. Certamente as montanhas lhe produzem alimento, onde todas as bestas do campo folgam junto a ele. Deite-se debaixo da sombra nos esconderijos canaviais e nos pântanos. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, as sarças do riacho rodeiam. Se um rio transbordar, ele não treme. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se precipite até a sua boca. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver vigilante ou pôr um anel no seu nariz? Está falando do diabo. E aqui em Ezequiel 28, a partir do 11, você vai ver essa descrição. Fala, ó, estavas no Éden, no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa te vestias. Tu eras o querubim ungido protetor, te estabeleci sobre o santo monte de Deus. Ó, lá fala de monte. Onde andava no meio das pedras afogueadas. Foste perfeito em teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Ó. Certamente as montanhas lhe produzem. Ó, falando de montanha. Pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Portanto, eu te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim protetor, no meio das pedras afogueadas. Foste tirada, portanto, o teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso te lancei por terra e não na terra. E diante dos reis eu te entreguei para que te contemple. Então, esse hipopótamo, esse Behemoth, que nós vemos aí em algumas traduções, é um tipo de Satanás, aqui na Bíblia. E o capítulo 41, que vem falando do Leviatã, ele também é um tipo de Satanás. Porque assim, ó, onde Satanás vive? Ele vive nas regiões celestiais. Ele não tem permissão para estar aqui na Terra. Porque para estar aqui na Terra, ele precisa ter um corpo. É o nosso corpo que nos dá permissão para estar na Terra. Por isso que quando um demônio entra numa pessoa, nós temos autoridade em nome de Jesus para mandá-lo embora. Porque ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para ficar aqui. Deus preparou o maior de todos os animais, o Leviatã, a grande serpente marinha, que está adormecida, esperando o que vai acontecer lá em Apocalipse 12, quando Satanás, a antiga serpente, o dragão e os seus demônios forem expulsos do céu. Forem expulsos do céu. Quando que isso vai ocorrer? Durante a grande tribulação. A igreja foi arrebatada, 3 anos e meio de uma falsa paz, aí começa a grande tribulação. Por quê? Porque Satanás vai ser expulso junto com seus demônios nas regiões celestiais, e aí sim ele vai ser lançado na terra, e não por terra. Vai ser lançado na terra. Só que para ele permanecer na terra, ele precisa de um corpo. Qual o corpo que ele vai entrar? Ele vai entrar no corpo do Leviatã. Aí se você ler o capítulo 41 de Jó, você vai ver tudo que quão terrível é esse Leviatã, e isso entra dentro de uma análise escatológica. Só que, o que nós precisamos entender? Que
nesse capítulo 41, em outros locais na Bíblia, fala que esse monstro é indestrutível. Os homens vão lançar armamento pesado, armas de fogo, bomba nuclear, vão tentar fazer de tudo e não vai fazer nem cosquinha nesse bicho. Nada que o homem criou na terra vai conseguir parar esse Leviatã, que vai estar recebendo ali o espírito de Satanás sobre ele. Por isso que a grande tribulação vai ser terrível sobre a terra. Porém, a Bíblia fala, né, que o Senhor virá e quando ele for trazer o juízo, porque o livro de Jó é o julgamento de Satanás, aqui ele vai ser condenado. Mas ele foi condenado e agora existe um tempo entre a condenação e o cumprimento do juízo dele. Quando Deus vier para dar o cumprimento do juízo, a Bíblia fala que esse monstro, que os seres humanos vão tentar fazer alguma coisa para pará-lo e não vão conseguir, vão usar armamento, todo o recurso bélico que tem aqui na terra e não vão conseguir, a Bíblia fala que Deus o destruirá com o sopro de sua boca. Deus o destruirá com o sopro da sua boca. Olha que coisa maravilhosa. Então, e por que Deus vai fazer isso, né? Por que os homens não vão conseguir pará-lo? Por que os homens não vão conseguir pará-lo? Porque o que sai da boca de Deus? O que sai da boca de Deus é vida. A Bíblia fala que Deus assoprou nas narinas do homem e veio vida. Agora Deus vai assoprar sobre esse monstro e ele será destruído. Então, esse é um outro mistério que nós temos aqui também. Então, Deus, ele vem se revelar. O foco dessa lição é mostrar que Deus se revela ao ser humano. Deus tem prazer em se revelar aos homens, mas nós precisamos gerar o desejo no coração. Às vezes, quando existe um propósito forte de Deus nas nossas vidas, e a gente fica atrasando o agir de Deus, né? Porque Deus, ele quer se revelar, ele quer revelar os propósitos, ele quer revelar a vontade que está no coração dele, e a gente não tem vontade em buscá-lo, em querer ouvi-lo, aí ele permite que Satanás toque na gente, para que nós possamos gerar um desejo no coração de buscá-lo, nem que seja por socorro, por dor, por medo, pela opressão que veio sobre as nossas vidas, mas vai gerar um desejo no coração de buscar a ajuda de Deus. E quando nós o buscarmos, ele se revela, ele responde, mas nós podemos buscá-lo, nós podemos desejá-lo sem passar por dor, sem passar por sofrimento, sem esse instrumento pedagógico de Deus para com as nossas vidas, para que nós venhamos a desejá-lo, a buscá-lo e ouvir ele falar conosco. Então, o conselho que eu dou, que serve até para a minha vida, para todos nós, é que nós venhamos a gerar o desejo no coração de ouvir, de querer ouvir Deus falar conosco, de começar a buscar, orando, jejuando pelas madrugadas, buscar ouvir a voz de Deus, que Deus ele se revela, Deus ele fala e Deus vai falar mistérios profundos. Então a gente está vendo aqui no livro de Jó, né, o julgamento de Satanás. Deus está botando ele na figura do hipopótamo, de um animal que foi criado que tem muita força, porém ele se corrompeu. Nós vemos Deus usando a figura do Leviatã, de um outro animal muito forte, poderoso, que foi criado, representando Satanás. E está aqui decorrendo, no meio do livro, o julgamento. Deus deixou Satanás falar através da boca dos 3 amigos de Jó, deixou acusar, deixou falar, porque é um julgamento, ele tem o direito de falar, ele está falando. Jó teve o seu direito, porque assim, o que é o livro de Jó? É Satanás tocando num inocente. Como ele está tocando num inocente,
ele vai ser condenado e um juízo vai vir sobre a vida dele. Só que para ele ser condenado e receber o juízo é necessário que aconteça o julgamento. Então, o livro de Jó é assim, ó, Jó é o inocente, que tem testemunho da própria boca de Deus. Jesus Cristo é aquele que morreu inocente e sem pecado, que tinha o testemunho direto da boca de Deus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, a ele escutai. Tem o testemunho direto da boca de Deus, inocente porque não pecou, e Satanás o levou para a cruz, para que ele fosse crucificado e morto. Quando Satanás toca no inocente Jesus Cristo, acabou seus argumentos. Ele agora é condenado. Quando Satanás toca em Jó, que representa Jesus, nesse caso do julgamento, ele é condenado, acaba os seus argumentos. Por isso que você não vê mais os 3 amigos de Jó falando nada. Você não vê mais Eliú falando nada. Agora é Deus que fala e depois é Jó que vai falar. Então é a representação simbólica de um julgamento e nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós vamos ler o livro de Jó, tem que ter isso focado na mente o tempo todo, para a gente compreender o que Deus está falando. Porque tem coisas aqui que fogem ao entendimento humano, mas Satanás sabe que é com ele. Então que nós possamos ter essa visão, que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.